Ele é subdividido em 3 partes. A santidade para ver o Senhor, como viver em santidade, santificação e confissão. E você vai ver que nós já tratamos de tudo isso aqui. E hoje, então agora vamos avançar num resumaço de tudo e concluir com esta parte deste texto. Aquele que nasceu de Deus o guarda. Vimos o primeiro texto da aula 1, foi altamente dissecado. Esse Hebreus 12, 14, que é o texto base do livro, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não verá Deus agir na sua vida aqui nesta terra. É o agiasmos. E aí nós vimos, então, a nossa posição, quando nós temos, então, uma condição pessoal de seguir a paz com todos, e aí nós estudamos muito isso na primeira aula, não é verdade? Esgotamos esse assunto. Nós entramos no segundo ponto, que é a santificação. Esse triângulo. E aí nós vimos os 3 momentos. O primeiro, consagração. O segundo, a purificação. O terceiro, a comunhão. E nós vimos essa palavra espírito, porque Deus é espírito. Isso é agiasmos. Como foi essa relação de Deus nos 3 tempos? E o próximo quadro mostra isso. No primeiro era o que? Era feito como uma consagração. O agir no estereótipo. Porque era uma forma que Deus usava para que o homem se sentisse digno de ser usado por Deus. O segundo ponto, a purificação. Então acontece a existência de Cristo nesta terra. O unigênito do Pai. Um ato de Deus, sabe? De purificação perfeita do interior. E aí nós somos agora aperfeiçoados. Tudo isso nós mostramos textos que fundamentam. Entramos no terceiro aspecto do triângulo, que é o da comunhão. Isso tudo foi manifestado aonde? Na cruz do Calvário. Hoje nós somos de irmãos para filhos. E aí sim é a comunhão, é o momento que nós vivemos hoje. Hoje é do interior para o exterior. Agora nós somos filhos de Deus. João disse agora fomos feitos filhos de Deus. E nós também somos casa espiritual. Pedro disse isso. Vós sois casa espiritual. Então a aula 2, tentando diligentemente, que foi o versículo 15, nós vimos atentar com diligência. Por que Paulo falava, então, atentar com diligência? A etimologia das 2 palavras, atentar e diligência, vimos que era quase que um reforço de pronúncia. É ver com atenção, observar, considerar, cuidar, é ter zelo, é ter cuidado, ativo, trabalhar com diligência, esforçar, dedicação, fidelidade. Quer dizer, é você ouvir e dar ouvidos. Ouvir e praticar. Se está na Bíblia, eu creio e... Opa! Isso é atentar com diligência. E aí nós vimos, olha, Deus é espírito, graça e amor. Mas falamos da manifestação triúnica de Deus. Né? A tríplice manifestação sempre de Deus. É de um lado, raiz de amargura, sentimento que pode afetar o cristão. E do outro lado, ódio, avesso do amor. Vimos que quem odeia não conhece a Deus. Então, quem é nascido de Deus, quem conhece Deus, quem guarda Deus, não vai ser capaz de odiar ninguém. Mas, se não atentar diligentemente, poderá ser afetado pela raiz de amargura, que é um sentimento capcioso. Ele é muito parecido com o ódio. De 1 João 4,8, que diz aquele que não ama, o avesso do amor é o quê? Ódio. Então está ali entre parênteses. Aquele que não ama, odeia. E aquele que odeia, novamente entre parênteses, não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós estudamos muito isso, na aula 2 ainda, hein? Que bênção, como teve conteúdo. E entramos aí na aula 3, todas as coisas me são lícitas? Foi uma pergunta que eu fiz, mas Paulo não pergunta, Paulo afirma, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Nós vimos o que são coisas lícitas, o que são coisas que não convêm e quais as coisas que eu não posso me deixar dominar. O maior risco não está nem mesmo nas coisas ilícitas, olha que é o pecado, hein? Mas está no dominar por elas. Aí nós mostramos, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
A lei era para provocar mesmo a morte. Então hoje não tem morte. Hoje tem vida. Lei do Espírito da vida. Temos que tem coisas, por exemplo, que convêm, que são totalmente lícitas e que podem se tornar pecados até. E tem coisas que claramente são pecados, como uma comida, um alimento, que eu falei, olha, se você gosta muito de comer um determinado prato, você come moderadamente, tudo bem. Agora, se você comer demais, já é a gula, e a gula é pecado. Não é coisa que não convém. E depois, qual é o grande perigo? É dominar. O que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pode pecar até, mas não vive na prática do pecado. E aí, aula 4, santifica-os na verdade. Aí foi tremenda a aula 4. Nós vimos aqui no próximo quadro, santifica-os na... E eu coloquei uma reticências, porque aí fora parece que é santifica-os no batismo, santifica-os no jejum, santifica-os no culto de sábado de consagração, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E no livro de João, que era o livro do desligamento, era o livro das saudações finais, das orações, das considerações finais, dos últimos momentos de Jesus, ele usa essa palavra dobrada, ele diz em verdade, em verdade. A santificação, agora no nosso tempo, é em verdade e em verdade. 5, os frutos da santificação. E aí nós vamos ver os frutos da santificação. Primeiro, humildade. Nós vimos que era um segundo, que era repúdio crescente ao pecado. Vimos aqueles desabafos de Paulo lá em Romanos 7, e depois aos Gálatas ele diz, mas viver na carne, vivo pela fé. Não é ficar com aquela coisa mascarada, ignorando o que é a carne, é entendendo a carne, conhecendo a carne, e buscando o quê? Mortificar os feitos da carne diariamente. Isso é um repúdio crescente, isso é crescente, irmãos. É crescendo, é avançando no conhecimento. Depois... No 3 diz, aumenta o interesse nas coisas espirituais. Você, então, tem humildade. Você tem repúdio crescente ao pecado. E aumenta o interesse nas coisas espirituais. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Vimos alguns textos que fundamentam esse crescimento. Aí chegamos à aula 6. Aula 6, vimos a santificação pela confissão. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, que nós vamos falar dele de novo. E avançamos explicando que em verdade é em verdade. Porque Paulo diz, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, Nós mostramos quando Paulo fala, a nossa pátria não é desta terra. E aí vimos que nós temos que entender tudo que é carnal, tudo que é humano, tudo que está ligado a estruturas e estratégias humanas. Se está ligado a estruturas e estratégias humanas, você que quer ser espiritual, que quer avançar na revelação, não espere muito apoio, mas também não desista. Siga a paz com todos, seja humilde, sabe? Tenha repúdio crescente ao pecado e avance no prazer, na lei do Senhor, e entenda que é em verdade, que nós somos sobreviventes espirituais. E aí nós chegamos à aula 7. Glórias a Deus. E a aula 7 diz, aquele que nasceu de Deus o guarda. Você guarda Deus. O maligno não lhe toca. Algumas versões dizem, o maligno não pode lhe tocar. Não espere a maioria. Paulo disse, tem que ser no mesmo espírito da fé. É assim que está escrito. Isso aqui também falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O quadro agora que Deus me deu hoje, nessa manhã, maravilhoso. Aí em 3 posições. Dom da fé. Sem fé é impossível. E a fé vem pela pregação. Novamente aí a manifestação triúnica. Aí a gente fecha dizendo o quê? A fé vem pela pregação. Ali em cima do lado esquerdo eu coloquei João 10:10. Então nós precisamos entender que sem fé é impossível. E depois que a fé vem, Jesus disse, o ladrão vem, mas eu vim. Para que tenha ouvido e tenha abundância. Isso é muito fácil. E como é que vamos desmembrar isso? É Paulo que desmembra. Como se Paulo estivesse dizendo, se Jesus disse que o ladrão vem, e ele disse que veio, mas eu tenho essa carne pecaminosa, então tem alguma coisa também que tem que vir diariamente, que vem constantemente, para quê? Para me fazer sentir forte, santificado, em comunhão, e poder resistir a tudo isso. E o que vem é a fé
que vem pela pregação, Romanos 10, 17. E agora nós vemos o próximo quadro. Tem um se é que. Porque se não tiver o se é que, meu irmão, aí não adianta, não tem pregador, não tem igreja, não tem que vai fazer nada. Então assim, se é que, depois, 2 Coríntios 4, 13, novamente, fala de quê? Do mesmo espírito da fé. Você tem que obedecer esse critério. Tem que ser no mesmo espírito da fé. E aí você fecha com esse terceiro ponto, sois santuário de Deus. É isso que você tem que entender. Se você guarda Deus, meu irmão, Deus te guarda. Nós somos santuários de Deus, nós devemos velar e vigiar por isso. Isso nos traz autoridade, isso nos traz qualidade de vida espiritual, isso nos traz segurança, isso nos traz poder, mas também nos traz responsabilidade. Você sabe que tem gente que tem medo de ficar rico porque é muito difícil manter riquezas? Tem gente que tem medo de viver a graça de Deus, sabe por quê? Porque a liberdade sem responsabilidade gera libertinagem. O que é nascido de Deus, o guarda. Com Deus não tem ansiedade, e quando chora é de felicidade. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Quem vive com Deus anda sempre feliz, vive fazendo o que a Bíblia diz. Com Deus não tem medo de nada, existem anjos guardando a sua estrada. Com Deus crê na salvação eterna, e sua vida é Cristo quem governa. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. É viver livre e sentir a sua paz. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. É viver livre e sentir a sua paz. Viver com Deus é muito bom, é bom demais.